Chegou a hora da nossa entrevista do dia aqui no nosso telejornal. Vamos abordar os impactos sociais que a falta de acesso a moradias causa na sociedade. Para isso, eu converso com Caio Belazzi. Tudo bom, Caio? Tudo bem. Que é CEO da Alpop. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Eu queria saber do senhor essa ideia de atender um meio social com foco em moradias. Como é que surgiu essa ideia? Boa tarde, Thiago. Boa tarde. É um prazer poder bater esse papo com você. Essa ideia nasceu de um grupo de urbanistas na cidade de São Paulo que identificou uma ineficiência no mercado de moradia. Por um lado, havia muitos imóveis vazios e, por outro lado, muitas pessoas precisando morar. Certo. Inclusive, o censo do IBGE identificou no ano passado, em 2022, no ano passado, 12 milhões de domicílios vazios. 12 milhões? 12 milhões, que é quase o dobro do apurado em 2010, que foi o censo anterior. Então, depois de identificar isso, a gente percebeu que isso ocorria sobretudo na camada mais popular da sociedade. E parte desse problema é que as pessoas não tinham acesso à moradia por meio do aluguel, por meio de uma imobiliária. Então, a partir da identificação dessa ineficiência de mercado, que nós decidimos montar uma fintech para trazer o público de pessoas negativadas de renda mais informal e da camada mais popular de renda para alugar via imobiliárias. Foi assim que nasceu a ideia. Que ano foi isso, mais ou menos? A gente começou a estudar esse mercado em 2017, fundamos a empresa em 2018 e em 2021 conseguimos nossa primeira rodada de investimento. Em 2021, inclusive, estava com pandemia do Covid, e eu queria saber justamente em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Pois mexeu, né, com a economia, e as pessoas precisavam ficar em casa. Como é que foi esse período para vocês? Desafiador. Para a gente foi um período muito triste também. O que nós percebemos é que no mercado popular de moradia, ao invés das pessoas ficarem inadimplentes, elas preferiram entregar seus imóveis. Então nós vimos um movimento de pessoas voltando a morar com os pais, as famílias se reunindo para conseguir superar esse momento difícil. Mas a inadimplência, claro, ela subiu um pouco, como em todo o mercado, mas o que a gente percebeu é que as pessoas da camada mais popular, e aí eu me refiro a famílias que têm renda até 6 salários mínimos, elas preferiram entregar seus imóveis do que permanecer morando e não pagando. Entendi. Ok, agora, quantas famílias em média vocês atendem, né, ajudam com esse método de acessibilidade de moradia? Hoje são 5 mil famílias. A gente, do ano passado para esse ano, a gente conseguiu dobrar de tamanho. E a expectativa é que no ano que vem a gente consiga chegar a 10 mil famílias atendidas. 10 mil? Já são 23 estados e mais de 100 cidades atendidas. As pessoas que procuram vocês, o que elas alegam? Quais são as principais dificuldades que as pessoas relatam para vocês? A principal dificuldade é que hoje os métodos tradicionais de análise para alugar um imóvel, eles levam em conta variáveis que acabam tirando essas pessoas que têm renda informal ou tão negativadas do mercado formal de locação. Então, hoje, quando a gente olha para o público de negativados, são 70 milhões de brasileiros e brasileiras. Informais chegam a 38 milhões de pessoas. Muita gente. Exatamente. Então, e a principal modalidade de garantia nas periferias ou nas regiões menos centrais é a caução. Então, quando a gente chega nesse mercado, é justamente para trazer e democratizar a moradia para as pessoas. Legal. Ô, Caio, agora, quais são os principais impactos sociais na sua visão que a falta de acesso a residências causa, de uma maneira geral, aí na sociedade, no país, enfim? O impacto é enorme, principalmente nos grandes centros. O que a gente observa é que as pessoas são jogadas para as franjas das cidades. Isso tem impacto, por exemplo, no transporte, na qualidade de vida. Muitas vezes essas moradias não têm acesso a saneamento básico. Então, a qualidade de vida dessas pessoas piora muito. E um detalhe muito interessante, é quando a gente olha para os grandes centros, eles têm muitos imóveis vazios. Então, existe um vazio, uma densidade, um vazio nos grandes centros e as famílias mais pobres são jogadas para as periferias. Os extremos, né, das cidades, é verdade. E o que você acha que ajudaria a melhorar a situação de acessibilidade, né? Algo que deveria ser tratado, um direito a todos, né? Moradia, afinal de contas. É um direito fundamental, você tocou bem nesse ponto. O que precisaria ser feito como iniciativa é transformar os centros das cidades com empreendimentos de moradia de interesse social.
Legal. Essa política já foi feita em algumas cidades, em alguns países do mundo, e isso faz com que as pessoas se apropriem mais das regiões centrais, fiquem Certo. mais próximas aos seus pontos de trabalho, e isso melhora a qualidade como um todo. Com certeza. Caio, queria que você falasse para o pessoal de casa, conhecendo o seu trabalho, da Alpop, como é que faz para entrar em contato com vocês, se tiver interesse, tem rede social, tem site, conta aí para o pessoal de casa. Olha, quem tiver interesse na Alpop, o primeiro passo é acessar o www.alpop.com.br. A Alpop é de aluguel popular, alpop.com.br. Lá tem um formulário, basta preencher e vale dizer, a gente trabalha junto com a imobiliária. Então a imobiliária que tem os seus imóveis, as pessoas podem acessar o site da imobiliária, se ela tiver credenciada com a Alpop faz a proteção financeira desse contrato, dando acesso à moradia para essas pessoas. Em qualquer canto do Brasil? 23 estados, mais de 100 cidades. Maravilha. Caio Belazzi, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Prazer imenso recebê-lo. Bela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Thiago, eu que agradeço. Valeu.